Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma que você, espero, já conhece, mercadoeconsumo.com.br, com notícias a todo momento, a todo instante, a todo minuto, sobre varejo, consumo, food service, franquias, tecnologia, inovação, shopping center, enfim, assuntos diversos aí que permeiam, né, esse ambiente de consumo e comportamento do consumidor. A gente está publicando notícias a todo momento no portal, como eu comentei, e também repercutindo esse conteúdo nas nossas redes sociais e semanalmente aqui no YouTube com o Bora Varejar, sempre com episódio inédito. Aproveito para pedir já para você que está acompanhando a gente, se você não é inscrito ainda neste canal, que se inscreva, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode ter interesse nele. E o nosso papo será muito bacana, a gente vai falar de varejo, de construção, de plataformas que unem aí várias marcas. E você também pode comentar aqui, sugerir, enfim, participar de alguma maneira aí da nossa comunidade da Mercado e Consumo, tá bom? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre o avanço da digitalização no mercado de material de construção. E os próximos passos da Juntos Somos Mais. Se você não conhece a Juntos Somos Mais, a gente vai apresentar para vocês também falar do que a gente está falando. Para falar da Juntos Somos Mais, em nome da Juntos Somos Mais, a gente recebe aqui o Fernando Dutra, diretor executivo. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo. Tudo ótimo, Ana. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e tenho certeza que essa conversa vai ser muito gostosa para falar desse segmento que eu tanto amo e que eu tenho agora o prazer de estar dentro dele agora à frente da Juntos Somos Mais. Muito bacana. Obrigadíssima a você por estar aqui com a gente. A gente vai falar de multicanalidade, vai falar de tecnologia, digitalização de maneira geral, né? Estratégias aí para 2026. E você chega à liderança da Juntos Somos Mais em um momento realmente importante. Como que você enxerga hoje a maturidade, digamos assim, né? O estágio de maturidade desse negócio? Que legal. Bom, acho que contando um pouquinho, né, da Juntos Somos Mais, que começou a sua jornada lá em 2018, né, como uma joint venture da Votorantim Cimentos, da Tigre e da Gerdau. Então, a Juntos Somos Mais, ela sempre teve, né, como grande objetivo criar esse ecossistema, né, dentro do varejo de material de construção civil. Sempre com o objetivo de ligar a indústria às lojas de materiais de construção, que é a essência das três um canal importante para as três sócias, e que, né, é um segmento de enorme importância para o nosso país, para a canalização desses produtos. Então, o momento hoje, né, da Juntos Somos Mais, ele é um momento bastante especial, Ana, que a Juntos Somos Mais, ao longo desses anos, ela construiu, eu digo que ela construiu ativos muito fortes. Né? Então, ela nasce, né, dentro de três indústrias enormes, né, do segmento, então acho que isso é um ponto de início já super importante. A Juntos Somos Mais criou uma base, um acesso às lojas do Brasil muito relevante. Né? Então, hoje a gente tem acesso a mais de 100 mil lojas, das 150 mil que a gente estima ter o Brasil, 100 mil lojas estão dentro do ecossistema da Juntos Somos Mais. A gente acessa mais de 100 mil balconistas dentro dos nossos programas, tanto de marketplace quanto do programa de fidelidade, que a gente vai falar um pouquinho. Então, a Juntos ela tem alguns ativos muito relevantes. Acho que aproveitando de maneira mais forte esses ativos, é o momento da Juntos Somos Mais hoje. Então, o momento nosso é um momento de consolidação e, de fato, de concentração nesses produtos core nossos, que são o Marketplace, que é a nossa plataforma, e o nosso programa de fidelidade, que é o Juntos Vantagem. Então, o desafio, no final, para esse ano no final, tirar mais valor, né, extrair mais valor desses produtos, entregando mais valor para todos os nossos clientes do ecossistema. Acho que você até já respondeu um pouco aí da segunda pergunta, que seriam as principais prioridades na empresa nessa nova fase, enfim, nessa fase de consolidação, né? Você diria que são, então, consolidar ainda mais, né, digamos assim, marketplace e programa de fidelidade? Eu te diria que o principal foco da Juntos Somos Mais esse ano, Ana, é maximizar a geração de valor para os nossos clientes. E no final, a forma como a gente caminha nessa linha é fazer essa evolução, né, essa potencialização das nossas ferramentas, e no final também capturar sinergias dentro desse ecossistema. Né? Um ecossistema com 100 mil lojas, 100 mil balconistas, tem muita sinergia a ser capturada. Então, o principal foco nosso para esse ano
é maximizar valor para os nossos clientes. Muito bom. O varejo de material de construção aqui no Brasil é muito pulverizado, né? Você falou aí de marcas, as marcas que fazem a joint venture são gigantescas, conhecidas de todo mundo, mas o varejo em si, quando a gente está falando das lojas, a gente está falando de uma infinidade aí, né? De lojas, enfim, pequenas lojas e redes também hoje, né? Como que a digitalização já avançou nesse meio e onde existe, se é que existe hoje ainda, alguma resistência nesse sentido de digitalização? Olha, Ana, te confesso que a gente, na pessoa física, a gente é muito ligado à digitalização do varejo, mas não necessariamente do varejo da construção civil, né? Hoje a gente, né, morando em São Paulo, a gente se acostuma a Verdade. pedido de manhã e chegar à tarde, né? Eu acabei de mudar para Santos, a realidade não é tão bem essa, mas você pede num dia e em 2 dias chega. Mas a digitalização do varejo de construção civil, ela está num estágio diferente, né? E tudo bem que a gente fala, quando eu dei os exemplos, né, talvez os pedidos que a gente faz, a gente está falando de um varejo B2C, e aqui no varejo de construção civil, né, o que é o caso da Juntos, a gente está falando de um varejo B2B, que tem as suas semelhanças, mas suas grandes diferenças também. Então, eu diria que a digitalização dessa relação B2B, ela tem uma jornada importante ainda a ser cumprida. O que anima a gente, né, que eu acredito muito? Acho que nas diversas rotas, né, que eu já tive a oportunidade de fazer, tanto aqui na Juntos e estando em outras indústrias antes de chegar aqui, o varejista ele adora a digitalização, do jeito dele. Então, eu acho que o grande desafio é como é que a gente, né, e eu falo a gente, não só a Juntos, mas as empresas que estão cuidando dessa transformação digital do setor, entendam essa velocidade de transformação, entendam o que o varejo de fato precisa, para que a gente se digitalize conforme a necessidade do varejo, né? Então, o processo de compra do varejista ele é caótico, né? Você chega numa loja pequena, numa loja média, não é incomum o varejista ter mais de 7 mil itens no seu estoque. Ele comprar, às vezes, de 150 fornecedores diferentes para um cara né, que não tem um processo de gestão tão bem afiado. Então, quando a gente traz soluções para ele que facilita o processo de compra, soluções que, puxa, ele pode consultar o preço dos produtos na hora que ele quer, consultar diversos fornecedores dentro de uma mesma plataforma, ele adora isso. Então, acho que a gente está, de fato, num processo de transformação com muitas coisas positivas ao longo do caminho. Eu te diria que talvez alguns desafios que a gente enfrenta, até do lado das próprias indústrias, dos sellers, é um pouco de uma jornada de conscientização até da força de vendas, como um exemplo, né, da força de vendas entender que as plataformas não entram, os marketplaces não entram para substituir de forma alguma a força de vendas. O marketplace entra como um canal de facilitação da venda, porque o varejista dá muito valor ainda no relacionamento que ele tem com o vendedor. Então, o vendedor ele passa a usar o tempo dele na loja para tratar de relacionamento, para tratar de estratégia, para trazer informações para o varejista que são muito mais ricas, que ele não teria tempo se ele tivesse que ficar lá tirando pedido. Então, quando a força de vendas entende uma plataforma, um marketplace como um aliado, você destrava o processo de uma forma muito intensa. E eu acho que talvez um outro desafio para poder estar aqui, nessa relação de B2B para compra de materiais de construção, eu digo que quando a compra, né, na verdade, pelo lojista, ela é mais técnica ou mais complexa, tende a trazer um pouquinho mais de dificuldade para o marketplace. Então, a gente tem que trazer as informações de maneira mais clara, de maneira mais simples, e às vezes o varejista prefere acessar o vendedor, ligar, tirar dúvida. Então, acho que a gente vem trazendo essa facilidade para fazer com que essa jornada fique mais fluida. Talvez um pouquinho das coisas que eu tenho visto nesses meus primeiros 60 dias aqui na Juntos, né? Cheguei em fevereiro, e esse é um pouco do que eu tenho visto. Sabe que antes de você começar a responder, você deu você respirou fundo, assim, como se, puxa, tem muito desafio, né? E pelo que você exemplificou aí, tem bastante mesmo, né? E é curioso mesmo quando a gente pensa, a gente mesmo consumidor, né? A gente é super digitalizado para várias coisas, mas para material de construção, enfim, de fato, não é algo que a gente pensa imediatamente em fazer online, né? Enfim, não tem nem esse hábito do consumidor, né? Você falou aí de alguns desafios, né? De
ou que o varejista, esse pequeno varejista, quer digitalizar, mas do jeito dele. Você está falando mais de tempo para fazer isso, de um processo mais longo, às vezes mais longo do que o que seria razoável? Você está falando de repente, medidas que ele acha que não precisa tomar e poderia? O que é o jeito dele, digamos assim? Legal. Coisas que eu, né, que eu já consigo ouvir, né, acho que nessas visitas, né, no varejo. O varejo, quando ele precisa consultar preço, o que ele faz tradicionalmente? Tem que falar com o vendedor. Tem que ir lá ligar no vendedor da indústria que atende ele. Puxa, quanto é que está o preço? Numa plataforma, ele entra e vê o preço na hora que ele quer. Ele consulta da forma como ele quer. No modelo tradicional, quando ele precisa fazer uma compra, ele vai ligar para o vendedor, vai ligar numa central e tem que fazer a compra toda ali. O processo de compra dentro do marketplace é igual ao processo de compra que a gente faz na nossa casa. Se ele quiser, vi que faltou um item aqui, vai lá e coloca um item no carrinho. Faltou um outro item, coloca outro item no carrinho. No processo de compra, puxa, esse eu não quero mais, ele tira. Então ele vai comprando do jeito dele, da forma como ele precisa. Então eu acho que o processo de transformação digital, ele vai muito na linha de entender a dor, entender a necessidade ou a forma como o varejo precisa, e a gente cria a solução para isso. E não o contrário, a gente criar uma solução e, entre aspas, empurrar uma solução pronta para fazer com que ela funcione. Então, acho que esse é um pouco do caminho que eu vejo aqui, Ana. E digo mais, a minha respiração não é uma respiração de desafios, é uma respiração de empolgação. Acho que com tanta oportunidade, eu falei de oportunidade pela frente, porque Imagino. Acho que fazer parte dessa transformação digital, acho que dá uma vontade enorme, né, de estar junto com isso, de ter as indústrias e o varejo junto com a gente para curtir essa jornada, né? Exato. Pensando que essa é uma jornada que outros varejos já passaram, né? Nem todos também, não são todos os segmentos de varejo que já passaram por isso, não. Mas tem alguns que já passaram, até por força de circunstância, né? Durante a pandemia e tudo mais. Mas alguns, de fato, ainda têm uma jornada imensa para percorrer e, de fato, são muitas oportunidades e acho que deve ser muito empolgante mesmo você mostrar essas oportunidades, né? Que às vezes as pessoas mesmo não conseguem enxergar, os varejistas e tudo mais. E uma coisa muito bacana que foi um dado, inclusive, divulgado por vocês, que a Juntos Somos Mais superou 30 milhões de reais mensais em vendas no WhatsApp. E o WhatsApp é uma ferramenta super democrática, né? No Brasil, todo mundo usa o WhatsApp para tudo, para família, para trabalho, para, né, o dia a dia ali. O que esse número revela, você diria, sobre o comportamento desse varejista brasileiro aí hoje? Legal. As vendas para o WhatsApp estão crescendo numa proporção interessante, né? O que eu vejo é que assim, o WhatsApp ele não cresce simplesmente porque a tecnologia é melhor, mas porque o atrito na jornada de compra ele é menor, né? O WhatsApp, quando a gente fala de digitalização, é fato que o varejo, as lojas de materiais de construção, tá entrando numa segunda, numa terceira geração, está entrando uma galera mais jovem, que já é mais digital por natureza, então isso também vai fazer parte do processo de digitalização. Mas quando você fala com parte dos lojistas, que ainda é de uma geração anterior, que não é tão adepta à tecnologia, eles são adeptos ao WhatsApp. Então, eles não são adeptos, talvez, a plataformas, a aplicativos. A WhatsApp, eles são. Né? Se tem alguma pesquisa que fala que menos de 100% dos lojistas têm WhatsApp, essa pesquisa está errada. Né? Mas brincadeiras à parte, é funcionalidade do dia a dia. Então, quando a gente dá ao lojista a opção de ele entrar no WhatsApp, falar, puxa, queria comprar esses produtos aqui e ele consegue fazer essa jornada pelo WhatsApp, isso facilita muito o processo de compra. Isso sim é parte da digitalização. A digitalização não é simplesmente o lojista entrar numa plataforma e o que ele compra pela plataforma digital. Não. Ele usar ferramentas digitais ao longo dessa jornada e o WhatsApp já é uma ferramenta muito importante e a gente tem bastante convicção de que ela vai se tornar ainda mais representativa ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Total, imagino. Eu sempre penso no WhatsApp como eu penso no Pix, assim, né? O que tecnologia que é fácil de usar pega, né? Assim, as pessoas se conseguem se virar, enfim, vão aprendendo e tal, e é isso, né? Acho que o WhatsApp tem muito isso, no Brasil pegou muito, e é o que você comentou, né? Todo mundo tem, e saber que existe essa facilidade de usar para o negócio ainda, é que talvez nem todo mundo saiba, né? E levar essa consciência, essa cultura até, é que eu acho que faz toda a diferença.
em que tipo de compra ou jornada o WhatsApp funciona melhor? Se é que dá para a gente fazer essa comparação, assim, né? Mas funcionaria melhor ou se adequaria melhor do que o Marketplace, por exemplo? Eu te diria, Iana, assim, a gente está numa jornada e também descobrindo como ativar comportamentos e como superar desafios durante essa jornada, né? Mas eu te diria que as primeiras percepções são que compras que são mais rápidas ou compras de reposição ou algo do tipo, ela funciona bem para o WhatsApp. Eu gosto sempre de fazer o exemplo da vida em casa, que ela facilita para a turma entender. Então, a minha esposa ela adora comprar no Hortifruti, perto de casa, e ela é atendida pelo WhatsApp. Então, ela liga lá, ela manda uma mensagem, faz a listinha dela, pega a listinha, manda, dali 30 minutos está em casa. Quando a gente faz a comparação disso no aplicativo de supermercado que você entra, você consegue já automaticamente detectar um pouco de diferenças. Então, a tua compra no aplicativo ela é mais longa, você gasta mais tempo, mas você tem acesso, talvez, a produtos que você no WhatsApp não teria. Né? Então, poxa, talvez quando a gente quer vender produtos diferentes, trazer uma jornada de descoberta para o lojista, o entendimento é que uma plataforma ela tem uma potência um tanto mais forte que o WhatsApp. Não que não dê para resolver esse tipo de desafio no WhatsApp, que a gente tem que trabalhar. Mas quando ele já sabe o que ele quer comprar, puxa, o WhatsApp ele é muito mais fluido. Né? Então, essas compras mais rápidas e mais de reposição, eu vejo que elas funcionam um pouco melhor no WhatsApp. Ambientes de baixa digitalização, no caso do exemplo que eu te falei, puxa, é mais fácil você trazer alguém para a jornada de WhatsApp do que você trazer alguém para a jornada de uma plataforma, de um aplicativo. Então, talvez o início do processo de digitalização via WhatsApp ele funciona bem. As plataformas, né, além de descoberta de produtos, elas ajudam, elas facilitam o processo de vendas de produtos mais complexos. Quando você fala de mix de produtos, né, de uma indústria que vende um mix um tanto maior, você tem recursos na plataforma que você ainda não consegue ter com as ferramentas de WhatsApp no Brasil, que a plataforma te permite brincar com algumas coisas. Então, por exemplo, políticas de preços mais complexas, que o varejista vai vendo o preço dele, ele vai sendo incentivado a comprar mais conforme ele coloca as coisas no carrinho. É difícil essa jornada ainda no WhatsApp, né? Ainda, porque ela vai ser resolvida. Então eu vejo que são coisas complementares, são canais complementares que a gente tem que fazer, né, uso de ambos para chegar nos objetivos que a gente tem que chegar, e no final a gente vai aprendendo como equilibrar esses canais e potencializá-los de maneira sinérgica. Quando a gente fala de consumidor B2C mesmo, né? A gente sempre fala que o consumidor ele é a mesma pessoa, mas ele é consumidor diferente, né? Dependendo da situação. Tem, sei lá, se a gente pensar num supermercado, por exemplo, hoje tem consumidor de supermercado, de hipermercado, que vai no momento do mês para o hipermercado, vai num dia da semana no mercadinho de bairro e também, às vezes, demanda de um mercadinho de condomínio, né? Meio que tem esse mesmo consumidor vai para canais diferentes dependendo da necessidade, do tempo, né? Enfim, acho que canal, quanto mais melhor, né? Para o consumidor, pelo menos para quem está comprando. E aí eu acho que tanto B2C quanto B2B. O que foi preciso estruturar quando se transformou o WhatsApp em um canal escalável, seguro e eficiente dentro da operação? Quando a gente fala mesmo de... primeiro, acho que de levar esse conhecimento, né? Mas em termos de estrutura, de tecnologia mesmo. Legal. Só fazer um parênteses, acho que eu sou adepto também do quanto mais canais, né, melhor de forma de chegar, de deixar o consumidor comprar da forma que ele quer, mas isso no final tem que ser traduzido numa grande orquestração de canais dentro da empresa para que o processo não fique complexo de gestão e você não consiga potencializar. Né? Verdade, então, um pouco vou fazer um gancho para te responder essa pergunta, mas essa orquestração de canais é algo que a gente toma bastante cuidado aqui dentro para que a gente consiga ter sinergia entre eles, não sejam canais independentes. Né? E puxando para essa resposta, Ayana, eu vejo que eu gosto muito do tripé de pessoas, processos e tecnologia. Né? Então, quando a gente fala da implantação e da evolução desse canal aqui dentro, ele não deixa de passar por esses três pilares que são fundamentais. Né? Então, começando talvez por processos, acho que eu sempre gosto de começar por processos, né? Eu vou falar um pouco de IA na sequência, mas
Se a gente não tem um processo bem desenhado, uma jornada bem pensada, o que a gente quer fazer, como a gente quer conduzir o cliente, eu não estou falando da gente deixar o cliente falando com um robô, estou falando da gente desenhar um processo de fato de atendimento, ou de o cliente se autosservir, ou dele ser atendido por um processo desenhado. Isso, para mim, é a base, né? Tem que começar tudo daí, né? E foi assim que a gente começou. Na sequência, anda em paralelo duas coisas importantes para servir a esse processo que foi desenhado. De um lado, as pessoas, então, numa linha de capacitação, numa linha, né, de treinamento, de conscientização. A gente gosta muito da abordagem do começar pelo porquê aqui dentro, de explicar para as pessoas a necessidade, né, o motivo da gente estar fazendo aquele movimento para que elas estejam todas engajadas, né, formas de incentivos para que as pessoas caminhem para o lado que a gente está desenhando. Então, isso é fundamental. E do outro lado, apoiando os processos, a tecnologia, né? Então, eu falei um pouco de sinergia entre canais, né? Então, como que o CRM está conectado nessa jornada para a gente entender os pontos de contato dos clientes, o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso é mega importante. Os temas de segurança, né? Imagina, a pessoa está entrando via WhatsApp, cara, é a pessoa mesmo ou não é? É um processo de compra, né? Isso é super importante. Então, a gente foi extremamente cauteloso, cuidadoso nessa linha. E agora vem aquela pimentinha que, agora não, mas acho que cada vez com mais força, a pimentinha da inteligência artificial, né? Que o varejista, ele gosta de comprar por áudio. Cara, repõe meu estoque de algum produto. Ele gosta de ir escrevendo no papel, às vezes, as coisas que ele precisa. Puxa, por que ele não pode comprar com uma foto, sendo aquilo um pedido de compra? Então, os nossos desafios aqui dentro estão na linha de como a gente usa a inteligência artificial no final para dar a melhor experiência do jeito que o varejista quer comprar. Até que ele aumente o seu senso de digitalização, que a gente se adeque à forma que ele precisa. Então, aqui está um dos grandes desafios que a gente está bastante empolgado na evolução dessa jornada e tendo resultados bastante promissores. Muito bacana. Fiquei pensando nessa orquestração, realmente. Não é simples, mas quando bem feita, resolve muitas questões aí, né? Muito bacana. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no Bora Varejar, dar um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a Juntos Somos Mais, o trabalho feito aí, especialmente, né, sobre digitalização dos varejistas de material de construção. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais Bora Varejar para você. De volta com o Bora Varejar desta semana, recebendo aqui o Fernando Dutra, diretor executivo da Juntos Somos Mais, ele que está falando aí para a gente sobre esse projeto essa jornada, né, de digitalização do setor de material de construção, especialmente quando a gente fala de pequenos varejistas, as oportunidades que ainda existem no Brasil nesse sentido, falou bastante aí sobre o que já tem sido feito, falou do canal de WhatsApp, que é muito bacana, como uma ferramenta, né, facilita tanto a vida aí das pessoas, todo mundo tem acesso, e como pode ser uma ferramenta importante também para o varejista usar quando vai fazer compras. Para o lojista e para a indústria, Fernando, onde está hoje o principal ganho, você diria, dessa operação mais digital, né, que é o que a gente está falando aqui basicamente, e também integrada, né, como você comentou, com tudo isso bem orquestrado? Legal. Eu acho que eu sou incapaz de te citar alguma, eu vou te citar as que eu considero mais relevantes, Ayana, porque eu acredito muito, de fato, nesse caminho para trazer mais eficiência para o nosso país como um todo, né? A gente faz muito analógico, o nosso custo do país é muito alto, então acho que esse ganho de eficiência nas relações, ele faz parte da nossa evolução. Começando talvez pelos lojistas, trazendo um pouco do que eu trouxe antes, complementando, o principal ganho que eu vejo é o tema de facilidade de compra, né? De ser um processo mais fácil para ele. Né? Às vezes a gente, contraintuitivamente, pensa que é mais fácil para ele comprar com um vendedor ali na frente, mas a gente deixa de lembrar que o vendedor não está ali a todo momento, que o vendedor não tem todo o tempo disponível para ele, e que às vezes o próprio processo de atendimento do vendedor não é exatamente o que o varejista precisa.
né? É aquela história do quando você vai numa loja para comprar roupas, você prefere se servir das roupas que estão lá ou você prefere um vendedor ficar do teu lado, né, te cutucando para fazer você comprar a todo momento? Né? E quando eu faço essa pesquisa, 99% das pessoas levantam a mão dizendo que prefere se autosservir. Por que com o lojista não é assim também? E no final ele gosta da relação, ele adora a relação e a gente acredita muito que essa relação ela tem que ser solidificada, ela tem que ser fortalecida. Mas o processo transacional da compra, a gente acredita que tem formas mais eficientes de fazer. Então, a primeira vantagem que eu vejo é dessa facilidade do processo de compra. Uma outra vantagem, no final, é que, às vezes, um lojista pequeno, um lojista médio, não tem acesso a uma gama tão grande de fornecedores, de indústrias, acaba tendo que comprar de atacadistas ou de distribuidores e tudo mais, ele quer ter acesso a indústrias, ou até mesmo a atacadistas e distribuidores. Nós temos atacadistas e distribuidoras na nossa plataforma como sellers, né, como vendedores. Mas o acesso do lojista, às vezes, ele não tem tanto. E ele consegue, dentro de uma plataforma, dentro desse processo mais digital, ampliar os horizontes, ampliar as possibilidades de compra dele. E no final, acho que um pouco da autonomia, seja não só do processo de compra, mas de pesquisas, de preços, de informações, de tudo mais. Então, acho que isso é bastante importante, do lojista descobrir produtos novos, dele descobrir portfólios que podem complementar as vendas deles, né? Então, a gente tem algumas soluções de que quando o lojista compra um produto, a gente oferece com o IA embarcado já produtos para ele, dizendo que normalmente alguns produtos são comprados juntos com aquele que ele está comprando. E às vezes ele nem sabe que as lojas estão vendendo esse outro produto adicional que está super em alta. Então, às vezes ele não teria essa informação com o vendedor. Às vezes não, normalmente ele não teria. Então, esse processo de digitalização, quando ele bem embarcado, ele traz grandes vantagens para os lojistas. Olhando para o lado das indústrias, poxa, imagina uma indústria entrar numa possibilidade de acessar 100 mil lojas ao mesmo tempo. Né? Então, a possibilidade de capilaridade da indústria entrando no ecossistema digital, ela é uma potência muito grande. Né? Tanto é que o maior valor das indústrias dentro da plataforma de estar junto no ecossistema, né, da Juntos, é a quantidade de lojas que elas conseguem acessar quase que instantaneamente, de positivar e realmente executar vendas após entrar na plataforma. Então, isso é um ganho de curtíssimo prazo que acontece. Um pouco do que eu falei sobre mix, e eu vou falar sobre upsell aqui também. Então, os números são muito claros. Quando a gente compara canal offline com canal online das vendas que acontecem aqui, o número de produtos comprados via plataforma é maior e o upsell, né, o volume de compras comparado com o canal offline no mesmo período também é maior. Então, além de ter o ganho do acesso a novas possibilidades de pontos de vendas, tem um ganho importante em relação a mix, em relação a upsell. E no final, assim, quando a indústria pensa em, puxa, eu preciso me digitalizar, eu preciso criar uma solução, eu preciso dar ao varejista um acesso digital para ele fazer compras. Pode cair para uma linha de vou desenvolver a minha própria, e é um caminho, né, de desenvolvimento. Mas o lado também de estar dentro de um ecossistema tem alguns benefícios, que é o benefício de você ter uma não obrigatoriedade de investimento de capital, que para você fazer uma plataforma eficiente não é um negócio ainda barato de se fazer, e você tem o lado de estar dentro do ecossistema, de ter todos esses acessos, como a gente vem falando. Né? Então, tendo tanto benefício dos dois lados, o meu respiro de oportunidade é de que existe uma oportunidade gigante da gente avançar como ecossistema para dar saltos ainda maiores rumo à digitalização do nosso setor, Ana. Total. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, tem um pouco a ver com o que a gente já comentou no começo aqui do Bora, mas quando você olha para 2026, qual a principal ambição da Juntos Somos Mais dentro do que a gente está comentando aqui, né, da digitalização do mercado de material de construção? 2026 e um pouco além até. Eu ia te falar que eu vou falar da nossa ambição e aí depois eu trago para 26. A ambição da Juntos, olha, no final, a gente quer ser, de fato, a infraestrutura do processo de vendas, do processo de compras do setor de material de construção. Então, tentando traduzir de maneira prática, a nossa ambição é que
o varejo, no momento que o varejista pensou em comprar, ele pensa na plataforma da Juntos Somos Mais. Porque aqui ele vai ter acesso a inúmeras indústrias, a um processo de compra fluido, a um atendimento melhor, a uma solução de pagamento que faça sentido. Então, essa é a nossa ambição, né? E não uma ambição de ganância, mas uma ambição de facilitação do processo, né, dos processos comerciais e transacionais entre as indústrias e o varejo, né? E olhando para 26 especificamente, né, o que eu te falei que a nossa ambição e o nosso principal foco, né, e aqui dentro da Juntos, que é maximizar o valor entregue aos nossos clientes, né, e a gente tem KPIs disso para medir, porque a gente acredita muito que é quase um flywheel, né, de diversas coisas, sendo uma delas o valor que a gente gera para os nossos clientes, isso automaticamente potencializa o nosso ecossistema. Então, a gente vai maximizar isso, potencializando as nossas soluções, então focando muito no desenvolvimento, aprimoramento, né, para deixar ainda mais potente a nossa solução de marketplace. O Loyalty, que a gente falou um pouquinho, mas que é o nosso programa de fidelidade, né, onde o varejista ganha pontos ao comprar os produtos das indústrias que estão aqui dentro. Também tem, né, a gente vai lançar uma revisão do nosso programa daqui a alguns meses, e o programa vai continuar evoluindo, começando a ter ainda mais sinergia entre os programas, o programa de fidelidade e a nossa loja. E, por fim, acho que um pouco que eu comentei sobre a potência do ecossistema, de buscar sinergias dentro de todo esse ecossistema para gerar mais valor para os nossos clientes, né? Então, está aí um pouco da nossa ambição como empresa e do nosso plano aqui para 26. Muito bom. A gente está chegando ao final aqui do Bora, mas a gente tem um quadro ainda, que é o checkout, nosso último quadro, antes de finalizar, em que a gente pede que o convidado, enfim, dê o seu recado final, pode ser um resumo do que a gente comentou aqui, algo que você quer acrescentar. Fernando, fica à vontade aí para passar o recado final para o nosso público. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, Ana. É um prazerzaço estar aqui com vocês. E também a quem está ouvindo aí o nosso bate-papo, obrigado aí por estar junto com a gente até agora. Acho que meu recado final numa linha mais pensando, né, de fato, no movimento de digitalização do nosso país. Acho que para os varejistas, né, fiquem atentos ao processo de digitalização. Quando a gente olha o mercado de construção, né, fora do Brasil, está no estágio de digitalização bem mais avançado do que o Brasil, e quando a gente olha dentro do Brasil, outros segmentos estão em estágios de digitalização muito mais avançados do que o varejo de material de construção. Então, é inevitável, né? Quem nada contra essa corrente está fadado a não caminhar. Então, aos varejistas, olhem bem para isso, né? Olhem, se preocupem com isso como uma estratégia de fazer com que o negócio de vocês não só continua vivendo, mas que continue crescendo e evoluindo, né? Então, eu acredito muito que, no final, quem se digitalizar, não pela digitalização, mas em busca da eficiência, em busca da simplificação dos processos, vai ganhar uma vantagem competitiva importante. E o mais importante, antes a digitalização ela não era acessível a todo mundo. Então, era um negócio menos complicado. Hoje, a lojinha de bairro ali ela tem acesso a ferramentas de digitalização, como a gente vem falando aqui. Então, assim, quem não se preocupar com isso, no final pode perder muita eficiência, pode perder vantagem competitiva frente a qualquer loja ou qualquer concorrente que esteja do lado. Então, acho que meu recado principal é esse. E para as indústrias, no final, acho que olhar para o mesmo caminho. A indústria tem uma visão um pouco mais madura, eu vejo, sobre a digitalização, mas esse acesso de maneira fácil, de maneira rápida, de maneira simples ao varejo é algo que é mega importante, e super contem com a Juntos para ajudá-los nesse processo como um todo. Muito bom, obrigadíssima. Fernando Dutra, diretor executivo da Juntos Somos Mais, ou Juntos, como ele está chamando aí já. Obrigadíssima pela participação aqui no Bora Varejar, foi um prazer te receber aqui. Todo meu, você é super convidada para um café aqui, você falou que seu escritório é aqui pertinho, você é super convidada para um café aqui. Café sempre gostamos, sempre queremos. A vocês que acompanharam essa edição do Bora Varejar também, muito obrigada por estarem sempre aqui com a gente e diariamente, a todo momento, a todo instante, no portal mercadoconsumo.com.br. Até a próxima!